Estamos aqui ao vivo no Terapia em Ação, voltando aqui, as nossas lives semanais. E eu tô aqui esperando você para que a gente comece a falar de um assunto muito bom, muito bacana. Nós vamos fazer uma série de lives aqui falando um pouquinho sobre psicologia corporal. Um assunto que eu amo muito. Oi, querida! Bem-vinda! Bem-vinda! Bem-vindo, todos vocês bem-vindas. Um beijo no coração, Eurose Terapias, Dione, Gláucia, a Lúcia. Bem-vindas, minhas alunas e as não alunas, mas minhas colegas, minhas queridas, mulheres maravilhosas que estão aqui sempre com a gente, quando nós trazemos nossas lives semanais. Então eu queria agradecer muito, muito a presença de vocês. E hoje nós vamos tratar de um tema, a gente está um pouquinho frio aqui em Portugal, tá um sol bonito, mas está frio. Nós vamos tratar primeiro de entender sobre o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre psicologia corporal, do que se trata a psicologia corporal. A gente vai explicar aqui isso um pouquinho para vocês. Boa tarde, Tati, Norberto, bem-vindo. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema do corpo como espelho da alma por essa abordagem da psicologia corporal, tá bem? É importante a gente situar, né, que nós vamos estar trazendo aqui uma visão, né, desse corpo como um espelho da alma, sob a ótica da psicologia corporal. Então é importante que isso fique claro, porque obviamente tem muitas visões que estão direcionadas dentro daquela linha teórica que a gente está falando ou estudando, certo? Então, que bom que vocês estão aqui, né? Estamos mais um dia ao vivo, vamos trazer o nosso aulão maravilhoso. É importante pensar que a abordagem da psicologia corporal ela se dá através de um encontro da mente, do corpo e das emoções, né? Então, eu queria explicar um pouquinho essa dinâmica aqui para a gente poder compreender. A mente retém os conflitos emocionais durante toda a nossa história e é responsável pela formação das nossas neuroses. O que são neuroses? As neuroses são conflitos na nossa psique. Que conflitos são esses? Conflitos entre aquilo que desejo e aquilo que tenho, entre aquilo que eu sou e aquilo que desejaria ser. Tudo aquilo que é discrepante dentro de nós gera um processo de neurose, gera um processo de insatisfação profunda, né? E os conflitos emocionais é que vão formando essa neurose. Os conflitos emocionais é que vão criando esses gatilhos de neurose na nossa alma. Então, todas as discrepâncias entre o que eu sinto e o que eu quero, entre o que eu tenho e o que eu desejo, todas essas discrepâncias entre aquilo que eu entendo que seja algo bom e o que eu recebo é uma coisa diferente. Toda essa discrepância vai causando dentro da nossa psique um processo de desequilíbrio emocional, formando então aquilo que nós chamamos de neurose, tá? Em contrapartida, o corpo também retém esses conflitos. Como? Na forma de couraças musculares, contraindo-se e adotando posturas defensivas. Assim, a gente consegue compreender e a gente consegue perceber o porquê encontramos pessoas com olhos arregalados, bocas tensas e apertadas, pescoço rígido, né? Ombros erguidos ou caídos, peito estufado ou etc. Todas essas posturas corporais estão ligadas num processo, né? Onde eu me coloco na defensiva das minhas emoções e também na defensiva dos meus processos neuróticos, tá? Olá, pastor. Olá, Cláudia, tudo bem? É pastora Cláudia?
Licele, é pastora? Vaninha Borges, Lua Jorge, todas bem-vindas. Lourdes, gente, oi, 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 um beijo bem gostoso, que bom que vocês estão aqui. Então, vocês estão captando aí? Seja bem-vinda, pastora, bem-vinda. Então, é muito importante que a gente perceba que a psicologia corporal, ela está passando por todos esses lugares aqui. Nós falamos da mente, a mente retém o conflito emocional de toda a nossa história e é responsável pela formação das neuroses. As neuroses são esses conflitos internos que eu vivo entre o que eu desejo e o que eu tenho, entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, entre uma situação na minha vida, um casamento que eu gostaria que fosse de um jeito e ele é de outro, um marido que eu tenho que é de um jeito e eu gostaria que ele fosse de outro. Tudo isso vai gerando esse processo de neurose, né? Que vai, então, o quê? Abalando também e trazendo os nossos conflitos emocionais que ficam retidos nessa mente. O nosso corpo adota posturas defensivas, criando as couraças, construindo toda essa defesa psíquica. E nós vamos conseguir perceber isso aonde? Na manifestação da nossa postura, do nosso modelo de corpo, da forma como nós nos comunicamos, porque a psicologia corporal não perpassa só pela forma que o meu corpo tem. Se eu sou alta, magra, gorda, baixa, com cintura, sem cintura, perna forte, perna fraca, flácida, ou se eu sou rígida muscularmente, passa também pela forma como eu vejo, como eu falo, me expresso, como eu sinto o outro, como eu abraço, como eu troco, né? E, portanto, a gente vai perceber e constatar muitas expressões que vão falar muito sobre quem você é e sobre as dores que você carrega, sobre as neuroses que você traz em forma, né, de expressão, ok? Então, a psicologia corporal, ela fala também da expressão, por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? Uma pessoa de peito estufado, de ombro erguido, ou ombro caído, o olho baixo ou do olho arregalado, muito para fora, ou aquela pessoa que tá sempre com a boquinha tensa, né? Guardando as palavras ou guardando sua mágoa. Então, tudo isso vai falar, né, dessa carga emocional que está presa no corpo físico, ok? Desse modo, então, a gente começa a perceber, e isso tudo, conhecer isso tudo, possibilita uma flexibilização e até mesmo a eliminação das couraças, de forma que a energia possa circular livremente no seu corpo. Por consequência, né, a pessoa se sente mais saudável no aspecto físico, emocional e energético. Quando eu começo a trabalhar sobre a liberação dessa neurose, sobre o entendimento, né, quando eu consigo fazer então essa harmonização entre mente e emoção, quando eu começo a desneurotizar a minha vida, quando eu começo então a revisitar o passado, revisitar o trauma, deixar que ele saia, que ele passe através do meu corpo, passe através de mim mesma e que eu possa liberar toda essa energia, então eu começo a ter um corpo mais livre desses bloqueios musculares, desses bloqueios energéticos e a vida começa a circular em mim. Quando é que eu percebo que uma pessoa está extremamente bloqueada na vida, que ela não está dando fruto? Quando a gente percebe que essa pessoa não tem prazer na vida, ela não consegue ter prazer em quase nada, a vida não flui através dela. Então, uma pessoa que tem um corpo apagado, ou um corpo pesado, ou um andar pesado, ou ela parece que está carregando toneladas, ou ela está sempre ensimesmada dentro dela, o olhar dela não tem vida, ela não passa essa vitalidade no tônus, na pele, no olhar, no falar, a gente já vai conseguir perceber que existem muitos bloqueios energéticos naquele corpo, consequentemente um nível de neurose muito alto que está estabelecido a nível muscular, ok? A Simone colocou aqui, como temos neuroses.
E a beleza de ter esses aulões, de ter aulões como esse para nos trazer clareza, de poder nos libertar dessas neuroses. Com esse banho de consciência podemos seguir melhor. Isso mesmo! Bora lá que a gente tá nessa energia. Tava com muita saudade. Tava com muita saudade. A pastora Claudilene disse, hoje eu falei sobre isso, sorrir com os olhos. É muito importante essa questão. Sabe, pastora, por quê? Porque o corpo, eu quis trazer aqui o conceito do corpo como o espelho da alma, no sentido da couraça muscular. Mas os olhos, eles são as portas da alma. Através dos olhos a gente consegue perceber, né, a vida, o estado, o momento daquela pessoa com a qual nós estamos nos relacionando. Então, ao olhar dentro dos olhos de alguém, a pessoa pode estar mantendo uma postura de estou super bem, a fala dela, né, mas o olhar não mente. O olhar, ele fica completamente desvitalizado quando eu estou triste, quando eu estou desconectada de mim mesma, quando eu estou desconectada da minha espiritualidade, quando eu não estou conseguindo dar conta de deixar a vida passar através de mim, né? E aí essa porta, né, essa janela da alma que é o olho, ele fala muito sobre o nosso estado interior e sobre o nível de neurose que nós estamos vivendo ou o tipo de neurose que nós estamos vivendo. Então, o que é importante a gente falar sobre a técnica, né, sobre a teoria da psicologia corporal? É que, basicamente, o entendimento é que é uma psicoterapia verbal e corporal. Ela não é só um processo analítico, não é só um processo de ouvir o paciente. É também um processo de trabalhar com esse corpo para que esse corpo libere a maior carga de energia aprisionada, para que ele possa então fluir de uma maneira mais prazerosa, para que a energia da vida possa estar vitalizando toda a musculatura. O que é importante a gente falar sobre a questão do trauma, sobre a questão da neurose? O nosso corpo, ele é feito em 3 camadas, basicamente. A gente está falando a nível de estrutura muscular. A gente tem a derme, a gente tem a mesoderme, que é a camada do meio, e a gente tem a endoderme, que é a camada mais profunda. A endoderme é o local onde as emoções mais dolorosas e mais inconscientes estão estagnadas, estão presas. É por isso que você, quando chega numa massagem, aquele massagista nem tem nenhuma noção de psicologia corporal e de repente ele aperta aquele nódulo que está muito profundo e ele vai desfazendo, de repente você começa a chorar. E você fala, mas por que eu estou chorando? O que está acontecendo? Né? Obviamente ali está havendo uma descarga daquela energia, daquela tristeza, daquela dor, daquele trauma, mas como é apenas uma massagem, é apenas uma abordagem sobre o corpo, você acaba não conseguindo ter um insight do porquê daquele choro, do porquê daquela tristeza. Dentro da técnica de psicologia corporal, nós vamos aprender a fazer a manobra no corpo e, ao mesmo tempo, nós também vamos conseguir, através do processo da terapia verbal, nós vamos então conseguindo fazer o retorno a esse lugar de dor, para que essa energia de dor seja esvaziada e o paciente ganhe consciência das suas necessidades, né? Dentro do seu processo de cura, as necessidades que ele precisa humildemente compreender, não é? Eu vou falar de uma coisa muito interessante sobre a couraça oral. A couraça oral, ela está muito ligada com a energia do abandono, ou com a fase da oralidade dentro do desenvolvimento psicossexual que Freud nos explica. Então é aquela fase da amamentação. Então o bebê nasceu até os 2 anos e meio, 3 anos, a gente pode dizer que ele está intensamente na fase oral. E que fase é essa? A fase onde ele depende total e exclusivamente daquela mãe. Ele depende total e exclusivamente daqueles cuidados. Se ele for deixado ao Deus dará, essa criança não sobreviverá.
né? Ela é completamente dependente daquele pai, completamente dependente daquela mãe, principalmente da mãe. Então, quando essa criança não sente que recebeu todos os cuidados devidos, ok? E algo que eu estava trazendo para as minhas alunas hoje, da mentoria do Bússola, nós estávamos falando sobre isso, dizendo assim, muitos teóricos da área da psicologia contemporânea trouxeram alguns conceitos. Oi, Claudinha, Cleide, beijo. Ixi, cheio de coisa. O que é isso? Então, muitos psicólogos da era contemporânea, como Melanie Klein e alguns, o Vygotsky, que trabalhavam exclusivamente com um olhar, exclusivamente não, mas tinham um olhar aprofundado sobre o desenvolvimento infantil, muitos teóricos modernos, né, contemporâneos, eles falam sobre a questão de deixar a criança chorar, de não deixar a criança ficar no colo, de que o colo faz muito mal, de que não se pode amamentar a qualquer hora e que a criança precisa aprender a dormir na própria caminha. E às vezes está falando de um bebê de 1 ano. Hoje, né, dentro desse conhecimento da psicologia corporal, a gente tem um outro entendimento, que essa criança, ela tinha necessidades porque ela ainda não tinha condição de se autorregular sozinha. Ela precisa da autorregulação e de pais equilibrados para trazerem um sentido de proteção. Então, muitos de nós passamos, não porque os nossos pais tinham o desejo de nos lesarem, de não nos atenderem, mas porque foram ensinados assim, não pode dar colo. Não, que isso, criança tem que aprender a ficar sozinha. E isso vai gerando uma sensação profunda de abandono. E isso vai gerando toda a couraça oral, onde fica primariamente a couraça da oralidade. Músculos aqui, ó, da face, todos os músculos internos da boca, maxilar, bruxismo, processos de inflamação de mandíbula, ATM, toda essa tensão no nível da garganta, da cervical, ombros e braços estão ligadas com contrações relacionadas à tentativa de dar conta das neuroses ligadas à fase oral, da energia do abandono, certo? Então, é muito importante que você perceba que o corpo, ao perceber o conflito dessa mente com as emoções, com as suas expectativas e com a realidade, cria no corpo esse bloqueio em forma de contração. Se a gente pensar que a vida é um pulsar, né? Então, para que a vida aconteça, eu preciso do coração batendo, pulsa, contrai e solta, contrai e solta, contrai e solta. Quando eu só contraio, eu estou vivendo plenamente? Não estou vivendo plenamente. Quando eu estou muito relaxado e muito flácido e não tenho nenhum movimento de contração, eu estou vivendo plenamente? Não estou vivendo plenamente. Então, nem a flacidez e nem a contração excessiva. Tudo precisa funcionar no ritmo e no fluxo da vida. Vocês estão entendendo? Tá legal? Tá claro para vocês o assunto? Se tiver, gente, alguma pergunta, alguma dúvida, aproveitem e façam aqui embaixo, tá bem? Já eu não entendi muito bem isso. Então, essa energia presa no corpo por conta dessa dor, ela é tão lancinante, tão visceral, que eu não quero entrar em contato com aquilo que me feriu. Eu me sinto abandonada, eu morro de medo de ser abandonado, eu não quero ser abandonado de forma alguma, e aí eu fico desesperado quando eu estou numa relação e vejo alguém se afastando de mim. Muitas vezes essas pessoas que têm a ferida da oralidade, do abandono muito ativas, às vezes elas preferem até não se relacionar. E elas fazem uma substituição, né? Por quê? Porque se eu não consigo ter prazer relacional, eu vou ter que ter prazer de outras formas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar muito, ou eu vou comer, ou eu vou trazer todo esse prazer, né? Para a deglutição, ou eu vou me tornar uma pessoa
extremamente carentona, vou ficar atrás das pessoas, exigindo atenção, exigindo que olhem para mim, e tudo isso vai estar refletido nessas tensões corporais. A gente vai conseguir olhar para isso de uma forma muito legal. Eu queria falar um pouquinho do cara que fez essas descobertas. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o William Reich, né? Então, da onde vem essa escola de psicologia corporal? A gente foi, agora eu tô voltando, né? Então, a escola que corrobora toda essa técnica, né, é a escola de William Reich. Ele traz o conceito da ergonomia, né, e ele cria a análise reichiana. Então, a partir de Reich, né, outras escolas também começaram a surgir, outros pensadores começaram a trazer essa conexão entre mente, corpo, energia e emoção, tá? E aí a gente teve assim uma sequência de pensadores muito importantes, mas para mim, ao meu ver, o pensador que melhor trabalhou os conceitos de Reich foi o Alexander Lowen, né? Então ele traz aquilo que a gente chama de análise bioenergética. Ele traz realmente ali, ó, muito bem destrinchado as tipologias de caráter, né, ligadas aos processos de desenvolvimento psicossexual e trazendo quais são as feridas que vão ali atuando na criação dos processos de neurose. Adriana Dias disse, autoimune tem a ver com energia represada? Total. Então, toda doença manifestada no corpo, então vamos entender como é que funciona, tá? Eu tenho uma mente que está tentando gerenciar conflitos emocionais, Adri. Essa mente está tentando gerenciar esses conflitos emocionais, que são o quê? Os processos da neurose, certo? Aí, essa neurose, como ela não consegue escapar de mim, porque eu não dou conta dela, eu não dou conta de pôr essa emoção para fora, porque normalmente a nossa educação ela é repressora. Não sinta, não chore, não fale, não expresse, guarde para você. Então, tudo isso vai ficando abafado aonde? Nas couraças, nos segmentos de couraça muscular no nosso corpo. E aí, o que acontece? A partir do momento em que eu não consigo excluir essa neurose via corpo, que eu não consigo excluir essa neurose em nenhum tipo de processo, né? Seja um processo catártico de uma emoção muito forte, em que eu choro, que eu grito, que eu ponho para fora, onde eu expresso toda a minha dor, a minha tristeza e a minha raiva, e nem o meu corpo consegue ser trabalhado através de exercícios e coisas que liberem essa energia, o que começa a acontecer? As vísceras, articulações e músculos vão adoecendo. E também os nossos sistemas. Então, quando você está falando aqui para mim uma doença autoimune, ela é uma energia represada, ela é a representação de um processo de neurose onde essa pessoa se autoataca. Por quê? Porque de alguma forma, né, essa energia neurótica, essa energia traumática de dor, ela foi estabelecida num momento em que a criança era muito pequena. Vou explicar para você como é que é esse processo. Para criança pequena, de 2, 3 anos, justamente nessa fase aqui da oralidade que a gente está falando, até os 6 anos, ok? Mas principalmente nessa fase inicial, a criança acha que tudo de bom que acontece, a culpa é dela. E também tudo de mal. Então, se o pai e a mãe não dão comida para ela, se o pai e a mãe não cuidam dela, ela se sente responsável por isso. Ela não quer jamais culpar os pais por aquilo que elas não estão conseguindo receber e serem supridas, tá? Eu tô levando isso numa situação mais extrema, tá? E o que acontece? Essa criança passa então a se auto-atacar. Ela vai criar uma couraça com uma energia que tem um processo de neurose, né, ali conflituoso entre o que eu desejo e o que eu tenho. E aí, como é que eu resolvo essa neurose? Eu resolvo essa neurose me culpando e me odiando, porque se nem os meus pais são capazes de me amar e de cuidar de mim, se os meus cuidadores não olham para mim, significa que eu não tenho valor nenhum. E aí eu entro numa doença autoimune, numa doença onde eu mesma, né, acabo
colocando o meu corpo contra mim, por conta desse auto-ódio, tá? Gel, mas eu não consigo perceber isso, eu não sei onde tá. São processos inconscientes. Por isso que a psicologia corporal ela é tão linda, porque se você for trabalhar com um terapeuta que tenha esse nível de consciência, ele vai olhar para a sua doença, né, e vai compreender que ela é só uma manifestação de uma energia estagnada, né, dentro do seu corpo, que precisa ser olhada com amor e que essa neurose, essa dor, esse trauma precisa, né, ser acolhido e respeitado para que ele possa ser excluído. Excluído de que forma? Né? Via corpo, via fala, via terapia. Tá bem? Ficou claro, Adri? Ficou claro isso pra ti? Como é que ficou aí na sua cabeça essa questão? Ficou esclarecido? Me responda, por favor. Gente, se tiver mais dúvida, coloca aí, tá bom? Fez sentido, Adri, pra ti? Que isso é importante, né? Tomando uma kombuchinha aqui, gente, porque a gente merece. Ficou esclarecido, me identifiquei demais. E é isso. Então, olhar para esse ponto, né? Então, o que é essa doença? Então, muito interessante. Vamos falar um pouquinho dessa abordagem, Adri. A doença ela é uma bênção, porque ela vai espelhar no corpo, já materializado, uma neurose que está insuportável de sustentar. Uma dor que é tão profunda que eu preciso escavar. Aonde será que ela está? Na derme, na mesoderme ou na endoderme, nas camadas mais profundas? Tá? Então, além dessa pesquisa via corpo, eu também faço essa pesquisa via análise oral, ouvindo o paciente, tentando fazer associações livres, tentando chegar ao ponto, né, que possa ter a ver, porque automaticamente quando a gente vai lidando com as teorias da psicologia corporal, a gente primeiro, ao olhar para aquele paciente, a gente já percebe quais são as predominâncias de caráter dele. Se ele é mais esquizoide, se ele é mais oral, se ele é mais masoca, se ele é mais psicopata, se ele é mais rígido. A gente só de olhar para o paciente e só de conversar com o paciente, a forma como ele se comunica, a gente já consegue perceber de uma forma muito assertiva qual é a predominância do caráter, da personalidade daquele cliente, daquele paciente. E aí você começa a falar dentro da própria linguagem que aquela estrutura de caráter consegue se abrir. Você já vai ter essa habilidade de entender de que forma eu converso com essa pessoa, como é que eu chego, né? Como é que eu consigo ir quebrando as barreiras da desconfiança para que esse paciente possa se abrir. E aí você começa a perceber as bases do conflito. Alexander Lowy, ele separa um pouquinho diferente de Freud, tá? Ele fala que basicamente a gente tem a fase oral e a fase genital. Na fase oral, ele mistura também a fase oral, a gente está falando aqui da oralidade, mas ele também traz um pouquinho a ferida da rejeição junto com a ferida do abandono. Ele não vai falar muito da esquizoidia numa fase muito separada, como alguns teóricos fazem, tá? E aí depois ele também vai dizer assim, olha, pra mim, a fase anal não faz muito sentido. Por quê? Não necessariamente a criança vai ter um problema na fase anal. Pode ser que ela não tenha um problema no desenvolvimento da esfíncter, pode ser que ela não passe por um processo de repressão com relação ao controle de suas fezes. Por quê? Porque isso é extremamente cultural e atual. São conflitos que existem muito na nossa cultura atual. Em outras culturas, em culturas mais antigas, isso não representava um problema, tá? Então ele considera que as fases naturais da humanidade são a fase oral e a fase genital. A fase genital é quando a gente vai trabalhar a questão da triangulação. É a fase onde papai, mamãe e filhinho, né? Papai, mamãe e filhinha vão ter que trabalhar essa triangulação.
essa primeira paixão da menina pelo papai, essa primeira paixão do menino pela mamãe. E essa é uma fase muito importante, porque é muito importante que exista a triangulação, já que a nossa cultura vive intensamente o arquétipo do complexo de Édipo, então já está dentro do inconsciente coletivo. Nós precisamos passar por essa fase, e essa fase que dura ali dos 3, 4 até os 6 anos, ela precisa em seguida entrar em latência. O que é entrar em latência, gente? Precisa adormecer. Todo o desejo da filhinha pelo papai, todo o desejo do filhinho pela mamãe, isso precisa adormecer a partir dos 6, 7 anos. Para quê? Para que essa criança faça o seu desenvolvimento psíquico com naturalidade, com tranquilidade, para que quando ele desperte novamente na energia genital, ele possa viver longe, dos conflitos da castração. Porque o que acontece na fase genital? Quando eu tenho uma fase genital mal resolvida, o menino vai ter o medo da castração e a menina também vai passar por alguns processos relacionados com o pai que são muito assustadores. Então eu preciso encerrar esse ciclo para que depois, lá para os 11, 12, 13 anos, a criança, ao voltar ao mundo, ela consiga direcionar toda essa energia de vida, essa energia libidinal para onde? Para outros parceiros, para outras pessoas, que não papai, que não mamãe, tá? Então, Alexander Lowen traz essa abordagem da bioenergética toda baseada no estudo da psicologia corporal do William Reich, e ele fala então de uma forma muito natural, dizendo assim, olha, faz parte tudo isso, entende? Isso tudo é natural. O que nós precisamos aprender é como lidar com essas fases de transição, compreender o que foi que não deu certo, para poder ajudar o nosso paciente a liberar essa energia libidinal, para que ele possa sentir a vida pulsando em si mesmo. Então, eu queria perguntar para você, você pode responder se você quiser. Você hoje sente alegria de viver? Você é uma pessoa feliz? Você sente que a vida passa por você de uma forma intensa? Você se sente animado ao acordar? Você tem prazer em ver o sol, em andar na praia? Você ama o seu trabalho? Você tem prazer sexual quando você tem uma relação sexual? Como é o seu nível de energia diário? Essa é uma pergunta que eu quero te fazer. Se você quiser me responder, eu vou ficar muito feliz. Se você puder me dizer, a minha energia é alta, média ou baixa, coloca aí pra mim. Se você quiser, obviamente, né, gente? Coloca aí. Como é que você tá se sentindo? Sua energia tá alta, média ou baixa? Vamos lá, vou tomar um golinho aqui. Vamos ver. Vamos ver o que vocês vão me dizer. Média. Então vamos lá. Vamos entender como é que funciona isso. A maioria tá falando aqui média, né? O que acontece? Isso é um sintoma. Significa que você não tá... A Cris colocou aqui, nem sei. Nem sei. Então, vamos explicar. A pastora Cláudia disse oscilante. Às vezes deve estar alta, às vezes está média, às vezes está baixa. O que significa? Significa que se, no geral, você está sempre na média, significa que você está tentando controlar, para que as coisas funcionem, para que tudo corra mais ou menos bem, para não colapsar. Então, assim, eu não tô vivendo plenamente. Eu não tô conseguindo me lançar nos meus projetos com energia. Eu não tô tendo um nível de orgasmo hiper satisfatório. Eu não acordo cheia de alegria. Por quê? Porque tem coisas dentro de mim que precisam ser olhadas. Existem dores que estão escondidas a nível inconsciente que eu preciso cuidar, que eu preciso tratar,
que eu preciso perceber. A minha jornada de autoconhecimento, ela ainda não está sendo suficiente. Hoje, eu estava explicando para as minhas alunas algo muito interessante sobre o processo da psicoterapia. A terapia, né, bioenergética, a terapia corporal, ela passa por 3 fases. Primeira fase, é a autoconscientização. Quando você vai para o processo da terapia, eu começo a ter consciência, uma autoconsciência de quais são as minhas dificuldades, quais são as minhas dores, em que lugar no mundo eu estou, qual é o nível de apatia que eu estou vivendo, qual é o nível de falta de energia que eu estou vivendo, o quanto eu tenho sonhos até, alguns planos e alguns projetos, mas não consigo ter força para realizar. A gente começa nesse processo de autoconscientização. O segundo processo é o processo de quê, gente? De autoexpressão, onde eu consigo começar a nomear o que me incomoda, a dizer, caramba, realmente, meu Deus, olha, eu tô bombardeando o meu próprio corpo, eu não tô sendo legal comigo, eu tô repetindo um padrão. Que padrão é esse que eu tô repetindo? Eu ouvia que eu não tinha valor, eu ouvia que eu não ia dar em nada, eu ouvia que eu era feia, eu ouvia que eu era burra, que eu não era inteligente. Meu Deus, onde que está isso dentro de mim? Em que lugar do meu corpo isso está instalado? Onde falta energia em mim? Sabe? Então, quando a gente começa esse processo então da autoexpressão, onde eu começo a conseguir expressar o que eu sinto, compreender o que eu estou sentindo, dizer, não, isso não vai acontecer. Eu não vou deixar você me ferir. Eu não vou deixar você repetir esse padrão. Não, pode parar. Não, você não vai mais falar isso para mim. A pessoa começa a se expressar, a se colocar. E a terceira fase imprescindível no processo terapêutico, no processo que a gente está trazendo aqui, que são as camadas do processo da psicologia corporal, é quando essa pessoa tem autodomínio sobre ela mesma. Quando ela vai dizer assim, ok, eu tenho essa dor, mas eu sei que precisa ser feito e eu vou fazer. Eu tenho essa questão aqui na minha vida e eu entendi que eu tenho que humildecer. Eu tenho que encontrar esse lugar aqui e dizer, eu preciso de mamãe, eu preciso de papai, eu preciso chorar toda essa dor, eu vou me comprometer em chorar toda essa dor, eu vou colocar tudo isso para fora, eu vou dizer o quanto eu tô sofrida por tudo aquilo que eu vivi, eu vou nomear tudo que aconteceu, tudo que aconteceu comigo, eu vou deixar essa dor, eu vou suportar essa angústia e vou deixar essa angústia passar através de mim. Eu não vou ter medo de colapsar, eu não vou ter medo de morrer, nem vou ter medo de enlouquecer, porque eu tenho feito isso até agora, eu tenho bloqueado toda a possibilidade de excluir tudo isso dentro de mim por medo de ficar doida, por medo de morrer de tanta dor. E aí eu deixo essa dor passar através de mim, usando esse corpo para chorar, para gritar, para pôr para fora, para se mover, para se expressar. E aí então eu começo a trabalhar nesse processo de autorresponsabilização. Eu vou lá e digo assim, agora eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou colocar a mão na massa. Mas esse processo é um processo que vai percorrer, gente, uma coisa das mais importantes, que é o processo de humildecer. Esse processo de humildecer, ele é muito complexo. Por quê? Porque eu já atendi pacientes muito aguerridos no sentido de dizer, eu não perdoo minha mãe, eu não perdoo meu pai, eu não perdoo ninguém. Eu quero que essas pessoas paguem por tudo que elas me fizeram. Estou dando aqui um exemplo bem intenso para vocês perceberem. Toda vez que eu faço isso, eu bloqueio ainda mais a energia no meu corpo. Quem está não perdoando é a criança birrenta. A criança que quer ser ressarcida. Não é a criança que revive a dor e diz, mamãe, eu preciso de você. Papai, eu preciso de você mais que tudo. Esse lugar de entrega, esse lugar de viver essa dor, de viver a saudade do que não vivi, de me entregar profundamente, ela é avassaladora, ela é extremamente assustadora. E o nosso papel, o meu papel como terapeuta, é estar com você, proporcionando um lugar seguro para que você faça a exclusão dessa dor. E Gel, como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo barulho.
chorando, botando para fora, falando sobre tudo que nos aconteceu, usando o nosso corpo em vários exercícios. Existem duas formas da gente liberar as duas dessas principais couraças que a gente está falando, que é a couraça da oralidade e a couraça genital, né? Então, como é que a gente libera essas duas couraças? A couraça oral, a gente vai liberar massageando todo esse complexo de músculos, braço, pescoço, garganta, mandíbula, rosto, movimentação facial, movimentação do crânio, né? Também botando para fora, expressando, gritando, chorando, botando toda essa emoção para fora. Essa é a cura através do corpo, tá, gente? E na questão genital, movimento de quadril, movimento de pelve, aterramento, o grounding, né, que é estar na terra, que é fazer um movimento de vida do corpo, contração e soltura desse corpo, para que esse corpo reaqueça, para que esse corpo sinta a vida passar por ela. E aí, junto a isso, o processo analítico, junto a isso, o processo verbal, junto a isso, a conversa, o papo, o entendimento, o perdão, a aceitação da sua pequenez mediante as injustiças que você passou, a sua necessidade de ser amado pelos seus pais, colocar toda essa dor para fora, soltar, né, toda essa necessidade de se colocar superior, não é? Então eu não preciso da minha mãe, não preciso do meu pai, não preciso de ninguém, eu dou conta de mim, e por dentro destruída, né, minha irmã? Por dentro acabada, por dentro sem nenhuma estrutura. Então, enquanto não humildecer e dizer assim, não, eu preciso sim, eu preciso e precisei, e eu não tive, tá tudo bem, e eu consigo entender, né, que os meus pais me deram aquilo que eles tinham, eles deram muito mais até do que receberam, e eu vou parar esse processo aqui. Eu vou parar e vou deixar essa dor passar pelo meu corpo, eu vou deixar essa dor ir embora. Eu não vou repetir esse padrão de morte. Eu não vou repetir esse padrão onde a energia da vida não pode fluir através de mim, porque eu não permito. Eu não permito porque eu não libero, porque eu não entro no meu lugar de humilde, de pequena, porque eu não entendo que eu sou pequena e os meus pais são grandes e que eu não tinha nada a fazer quanto a isso. A única coisa que eu posso fazer agora é chorar e pedir o colo do papai e da mamãe e deixar essa dor ir embora, deixar todo esse abandono ir embora, toda essa rejeição ir embora, toda essa manipulação ir embora, toda essa traição ir embora. E aí a gente vai então, né, se harmonizando via corpo. Uma das coisas muito interessantes, a pastora vai conseguir entender o que eu vou dizer. Dentro da igreja, principalmente das igrejas pentecostais, existem muitos processos de libertação e liberação catártico dessas couraças. Quando eu estou adorando, quando eu estou chorando, quando eu estou buscando aquela paternidade, eu vou lembrando das minhas dores do passado e eu vou deixando aquilo passar por mim, né? Muitas pessoas são muito curadas na igreja por conta disso. Claro que tem o poder de Jesus, que tem tudo isso, mas aquela energia do louvor, aquela energia da dança, o movimento do corpo, as pessoas adorando, as pessoas colocando a sua fé ali, aquilo tudo vai liberando essas couraças, vai liberando todas essas emoções. Por isso que é tão importante quando a gente coloca uma música que a gente gosta e a gente chora e a gente expressa e a gente põe pra fora e a gente usa todo esse corpo nesse lugar de expressão, né? Então, é muito interessante perceber. Obviamente, tem a crença, tem o poder, tem a religião, mas a gente está falando aqui realmente de uma cura através da liberação da emoção via corpo. As pessoas choram, as pessoas esperneiam, sapateiam, botam toda aquela energia. Aquilo tudo é um processo de liberação de emoção via corpo, exclusão de neurose via corpo. Esse processo de cura com os movimentos do quadril é fantástico. Isso. E a gente vai, então, trabalhando toda essa energia. Por isso é tão importante que o trabalho seja verbal e corporal. Ele é muito, 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 muito mais intenso nesse sentido, aonde eu vou liberando, soltando todas as amarras, deixando a energia fluir, deixando essa energia da vida que habita bem na base do nosso corpo. Oi, Tati! Você tinha saído? Não sabia? Que bom que você voltou.
E aí a gente vai, então, deixando essa energia circular livremente. E essa energia que circula livremente, ela traz uma saúde. As neuroses vão sendo excluídas. A minha energia, a minha conexão com a vida, ela vai aumentando. Eu vou me sentindo parte. Eu vou desmoronando certas posturas que eu criei para me proteger, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sempre tive como adulta a predominância, né, da couraça da rigidez. Então, o que é essa couraça da rigidez? Super executora, uma pessoa super líder, vamos lá, mas por quê? Por trás disso tem o quê? Uma desconfiança de que eu posso ser traída, de que eu posso ser enganada, de que as pessoas não vão me falar a verdade, então eu preciso estar controlando todas as coisas que acontecem, eu vou fazer aquilo que for de melhor, porque eu sei como fazer, e isso pode ser muito positivo por um lado, mas se tiver apoiado e construído em cima só de dor, de neurose, um dia a casa cai, meu bem, um dia a casa cai. Então é muito, muito importante que a gente comece a perceber que algumas qualidades que nós manifestamos no mundo, na verdade, são proteções para os nossos sistemas neuróticos, para as nossas neuroses que estão ali escondidinhas dentro da nossa psique. E o que eu preciso fazer? Eu preciso compreender, eu preciso passear por essa emoção, eu preciso liberar essa emoção, eu preciso deixar ela ir para que o meu corpo relaxe. E eu não vou perder as habilidades que eu ganhei. Aquilo tudo que eu aprendi, tudo aquilo que eu desenvolvi de positivo, eu vou manter. Eu vou continuar a fazer. Aquilo vai continuar, né? Então, como eu falei, uma análise de haitiana ou de psicologia corporal, ela mescla essa parte verbal, buscando sempre aprofundar a queixa e conhecer a história do paciente. Por outro lado, também trabalha sobre o corpo. Isso é feito por meio de pequenos movimentos sutis propostos ao paciente. Certamente a intenção é buscar os pontos de tensão, as couraças. Depois disso, a energia volta a circular novamente, estabelecendo dessa forma a saúde física e psíquica na pessoa. Eu atendi um paciente aqui em Portugal, mais ou menos na faixa de 22 anos. A gente fez um trabalho e continua fazendo um trabalho muito bonito. Ele chegou aqui para mim, então, com uma característica muito forte de esquizoidia e rigidez, né? Então, esquizoidia é a ferida da rejeição, que hoje a gente sabe que ela está acoplada junto com também a ferida do abandono. Elas não estão desconectadas dentro daquilo que Alexander Lowy traz pra gente. Mas ele era muito, muito, muito esquizoide. Então, com essa questão muito profunda da rejeição. Como é que se trata corporalmente uma pessoa que tem a ferida da rejeição? É apertando com força? Não. O trabalho de quem tem a rejeição é trazer ele de dentro para fora. Como que eu trago ele de dentro para fora? Eu trabalho na derme, eu trabalho com a sutileza, eu trabalho com toques, com massagens muito sutis, eu vou usando penas, coisas assim. Esse menino tinha tanta dificuldade que eu tocasse nele no início, e a gente foi fazendo esse processo de desensibilização, né? Ele não sorria, o olho dele era parado, não tinha quase expressão. Tudo aquilo era o quê? Uma necessidade de se desconectar do mundo. Eu não quero o mundo fora. O único lugar seguro é aqui dentro, porque eu não vou suportar mais uma rejeição. Então nós fomos trabalhando isso. Aos poucos ele foi conseguindo, eu não conseguia passar a mão no braço dele. Ele não permitia que eu tocasse, ele ficava assim. Ele permitia, mas era muito desconfortável, né? Ele se sentia muito inseguro. E nós fomos trabalhando através do toque físico e fomos trabalhando através da possibilidade, dentro da possibilidade dele, né, de colocar aquela emoção para fora, né? E hoje ele é uma pessoa que diz assim: nossa, hoje eu consigo sorrir, hoje eu consigo olhar nos olhos das pessoas, hoje eu consigo sentar numa mesa e conversar, hoje eu consigo falar um pouco do que eu sinto, ainda posso melhorar, né? Mas o processo foi acontecendo, né? Obviamente ele também sentia essa melhora, ele sentia esse alívio, então ele falava assim: não, eu quero voltar, não, eu preciso voltar, eu venho de novo. Ele nunca faltou uma sessão. E aí você vai percebendo então ali que
Por mais desconfortável que aquele toque possa ser, a pessoa, quando está disposta, ou quando ela sente que já não dá mais para segurar, ela vai então permitindo isso. E por que ele veio para mim, gente? Ele veio porque ele ia se casar. E nem o pai e nem a mãe iam no casamento dele, né? Então a mãe nunca olhou por ele, a mãe deixava ele muito sozinho dentro de casa, ele muito pequeno, ele ficava doente, a mãe não cuidava, ele tinha que sair para comprar o remédio dele, às vezes com 6 anos, né? Então foi um menino muito negligenciado, tratado com muita agressividade. Foi uma gravidez que essa mãe não queria. Então, o processo, né, de desconexão que ele tinha do mundo era muito profundo. E ao mesmo tempo também uma tentativa de superar esse pai, essa mãe, de ser um homem diferente, de ser uma pessoa firme. Então misturava essas duas características, né, a rigidez junto com a esquizoidia, e ele tinha realmente muita dificuldade de estar no mundo. Ou ele estava num lugar de autoritarismo, sendo autoritário e querendo as coisas do jeito dele, ou ele se fechava total e completamente e não conversava com as pessoas. E a gente foi fazendo esse trabalho tanto da liberação da couraça ocular, que é a principal, e a couraça, né, oral e cervical. Nós fomos trabalhando isso e também fizemos alguns trabalhos de liberação do movimento pélvico, certo? Então foi muito interessante, porque a partir desse momento em que você vai trabalhando essa liberação, o paciente vai vindo com sonhos, ele vai trazendo insights, e a gente vai trabalhando sobre isso, a gente vai trabalhando nessa liberação. Se não excluirmos as neuroses com essas energias estagnadas, podemos somatizar ou cronificar no corpo. Obrigada, Gel, conteúdo de vida. Hoje a gente estava falando isso, né, Cio? Falando sobre essa questão da contração e do pulsar da vida no corpo, né? Então, meus amores, vou lançar um desafio para você. Imagina você segurar a sua mão apertada por 30 minutos. O que vai acontecer quando você soltar a mão? Sua mão vai estar doendo demais, todos os seus músculos, nervos, tendões estarão sobrecarregados, doloridos. Imagina que esse é o processo da couraça. Eu vou tensionar para proteger a minha neurose, eu vou criar uma postura, uma atitude de defesa. Então, se eu entro para dentro, é uma defesa. Se eu me torno uma pessoa hiper líder, também é uma defesa. Se eu me torno uma pessoa extremamente carentona, também é uma defesa. Se eu me torno uma pessoa manipuladora, também é uma defesa. Tudo isso é uma defesa da dor, da neurose que carrego. E tudo isso é uma contração. E imagina essa contração contínua, né? Quando você descontrair, vai doer muito. Precisa descontrair, deixar essa dor passar, para que depois você possa, então, aproveitar, né? Para que você possa viver, para que você possa se liberar. Então, é muito importante perceber, gente, que Gel, mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia hoje. Eu vou te dizer uma coisa. Se você não tem dinheiro para fazer uma terapia bioenergética, se você não tem grana para investir, né, na sua saúde mental nesse momento, a situação está difícil, primeira coisa que eu quero te dizer é: por que isso não é uma prioridade para você? Ponto. Tá? Dependendo da situação, realmente é impossível. Mas por que eu me coloquei nessa situação impossível de cuidar de mim mesmo? O outro ponto, que é muito importante, é porque eu não consigo simplesmente perceber que se eu não tenho dinheiro, se eu não posso fazer isso agora, né? Por que eu não consigo ter ações positivas com relação a mim? Que ações positivas são essas? Por que eu não me alimento bem? Por que eu não faço uma prática de exercício físico? Por que eu não nado? Por que eu não cuido de mim? Por que eu não faço um alongamento em casa? Por que eu não como alimentos saudáveis? O que está por trás de tudo isso? Né? Porque isso tudo, você não precisa de dinheiro para fazer uma consulta, né? Você não precisa investir numa terapia. Eu quero que você saiba que existem mínimas coisas que você já pode começar a fazer por você. Primeira coisa, relaxa. Primeira coisa, perceba que tudo que o seu corpo está mostrando a nível de dor, de doença,
todas as expressões que você coloca no mundo, todo o espaço que você ocupa, todo o movimento que você faz, tudo, absolutamente tudo. Fala sobre a luz e a sombra, a dor e a leveza que habitam dentro de você. E o seu corpo vai expressar essa leveza ou esse peso, essa dor ou essa doença, de uma forma muito clara. Basta você olhar para o seu corpo. Basta você olhar para esse corpo e tentar compreender o que ele está tentando te dizer, né? Então, ok, sem pressão, Gel, eu já entendi, mas eu ainda não consigo. O que eu estou querendo te dizer é que através do cuidado do seu corpo, você vai encontrar caminhos de saúde mental. Você pode não ter grana, mas você pode fazer uma caminhada, você pode sentar e respirar. Eu quero te dar essas 2 dicas para você não dizer assim, Gel, você falou, entendi, mas você não me deu nada. Nada para eu sair dessa situação. Bora que eu vou te dar. Anota aí que isso é importante. Primeira coisa que você vai fazer. Ó lá, joinha. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trabalhar a musculatura do seu rosto, tá? Como? Massagem, libera, pede para alguém, faz essa troca gostosa com seu parceiro, com seu filho, massagear todo o rosto, massagear crânio. Você vai fazer essa deliciosidade, essa belezura com você mesmo, vai se dar esse amor, esse carinho, vai cuidar desse pescocinho, vai apertar esse ombro, vai trabalhar esse braço, vai alongar esse corpo, vai cantar. Vai esticar o corpo, faz alongamento, respira. Tem vários vídeos da Gel no YouTube ensinando vocês a respirar, a fazer o breathwork, a respirar profundamente, totalmente. Você já começa a fazer uma transmutação profunda dessas neuroses. Você começa a trabalhar e se encher de vida. Outra coisa, vai fazer o grounding. O que é o grounding? Você vai para a terra, vai para o cimento, coloca o pé na terra, vai jogando toda essa energia negativa, toda essa dor, vai jogando tudo para a terra, vai deixando essa energia sair e vai retomando uma energia positiva para o seu corpo. Contrai o corpo desde o assoalho pélvico, vai subindo pelo abdômen, contrai todo o corpo como se você fosse uma flor. E depois abre esse corpo totalmente aí na sua grama, no seu cimento, solta, estica. Eu quero ver se você vai me falar se você vai ficar desanimado durante o dia. Vai pegar um solzinho, vai mexer esse quadril, levanta essa bunda da cadeira, coloca uma música gostosa, vai dançar um forró. O Carlinho colocou, vou cantar, eu vou, é isso mesmo. Vai colocar essa voz pra fora, dá uns gritos, uns 3 berros. E se tiver com raiva, pega um cabo de vassoura e vai dar um espancamento no teu colchão. Não é pra espancar o marido, não é pra espancar o filho, não é pra brigar com o chefe. Espanca o colchão, coloca essa raiva pra fora, guria. Coloca essa raiva pra fora, guria. Não deixa essa energia te consumir, não deixa que as couraças que já existem em você sejam aumentadas e retroalimentadas pelas emoções repetidas que você vem cultivando dia após dia. Saco de pancada, é isso mesmo. Quem tem saco de pancada em casa, né? Aquele saco de boxe, soca o saco. Não é para fazer os outros de saco de pancada, não. Oi, Ju! Um beijo, meu amor. Saudade também. Usa o seu corpo. O seu corpo é divino. O seu corpo é a manifestação da própria vida de Deus na Terra. É um veículo fabuloso, é um veículo maravilhoso e que você precisa usar tanto para ter prazer quanto para excluir a dor. E aí você encontra o céu na Terra. O seu corpo não pode ser separado do divino em você. O seu corpo é a própria manifestação da grandiosidade do que Deus é. Você é um universo nesse corpo que você tem.
Você é um universo nesse corpo que você ganhou, né, do divino. Então aproveita a experiência. Não existe experiência mais linda e intensa do que estar aqui nesse planeta, vivendo todos os ciclos de nascimento e morte que nós vivemos todos os dias. Nós vivemos e morremos muitas vezes durante a nossa vida. Nós vivemos e morremos muitas vezes, né, durante essa estadia aqui na Terra. E eu acredito que nós podemos nos transformar, mesmo muitas vezes, fazendo os processos de conexão entre corpo e espírito, compreendendo que através do nosso corpo nós podemos excluir muitas das nossas dores emocionais e que toda doença que nos chega, na verdade, é uma bênção. É um processo que a gente tem para compreender aquilo que nos assola a alma. Todas as culpas, todas as dores, todas as mágoas, todas as tristezas, todas as carências, todo o medo de morrer, todo o medo do abandono, todo o medo da rejeição, da tristeza, da traição. Você nasceu para viver em plenitude. Você nasceu para renascer todos os dias e viver com intensidade tudo aquilo que esse corpo pode te proporcionar de prazer e de alegria. Então, ficamos por aqui, tá bem? Bora raquetar o colchão, povo! Essa é nova pra mim, Simônia. Ah, mas Lu, a gente vai aprender isso lá no Cura 360. Quando a gente estiver estudando psicologia corporal, a gente vai trazer para vocês essas técnicas para vocês indicarem para os seus pacientes e também para vocês se melhorarem. Vamos raquetar o colchão e não vamos raquetar ninguém. Também não vamos implodir, né? Porque se a gente não põe para fora, quem vai ficar doente somos nós, não é isso? A Si falou que, Lúcia, essa forma ajuda muitíssimo, libera a raiva. Eu faço e aconselho os assistidos a fazer essa liberação. É isso mesmo. E às vezes o paciente fica... meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não posso pôr essa raiva pra fora. Pode sim, bota pra fora. Carlinho colocou, vamos cantar muito, tá? Beijinhos musicais, vamos mesmo. A Claudinha falou, não vejo a hora de aprender. Vamos aprender, Claudinha. Agora a gente vai começar a entrar em conteúdos novos, vamos começar a trabalhar com sistemas fisioenergéticos, tudo que a gente precisa saber para ir um pouquinho mais fundo nas novas técnicas que a gente vai receber juntinhas ali no Cura 360. E você que gostou desse conteúdo, por favor, curte, compartilha, manda de aviãozinho. A cura precisa ser propagada. A gente precisa dessa força para que a energia do Cura 360, do Terapia em Ação, chegue a mais pessoas. Eu conto com vocês para isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca no post do vídeo, tá bem? Coloca lá que eu respondo, eu prometo, tá bom? Hoje é quarta, segunda-feira a gente se encontra às 13 horas para nossa próxima live e a gente vai trazer um outro conteúdo que você vai escolher. Espero que vocês tenham gostado. Você sempre me estimula a gritar. A Tatiana é minha irmã, eu sempre faço ela gritar, gente, sempre faço ela gritar, é isso mesmo. Muito obrigada, eu também amo muito estar aqui com vocês. Quem tiver dúvida, por favor, coloca aqui debaixo do vídeo que eu prometo que eu vou responder, tá bem? Um beijo no coração de vocês, foi muito bom estar aqui. Segunda-feira às 13 horas, a gente está junto de novo. Um beijo no coração de vocês. Beijos, meus amores. Tchau, tchau.